de todos e vamos convidar para o pronunciamento aqueles que se inscreveram. O senhor Daniel Teigel, representante da Aliança em prol da APA da Pedra Branca. Então, também gostaria de registrar aqui a presença do senhor Felipe Diniz Araújo, representante da Associação dos Mineradores do Planalto de Poços de Caldas. Corrigindo também, a vereadora Jussara Oliveira Costa é da cidade de Bandeira do Sul. Também registrar a presença do senhor Sebastião Manuel Garcia, presidente da Câmara de Caldas. Então, muito obrigado pela sua presença. Aqueles que se inscreveram terão, então, 10 minutos para a sua fala. Lembrando que, quando atingir os 10 minutos, soará aqui uma sirene, mas é apenas para situar a sua fala. Pode encerrar tranquilamente a fala. Tá bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de saudar a Câmara Municipal de Poços de Caldas, parabenizar pela atividade. Estamos muito satisfeitos que ela vai acontecer hoje, que está acontecendo. Saudar os demais vereadores aqui de Poços de Caldas, saudar o presidente da Câmara, vice-presidente e secretária da nossa Câmara de Caldas, que aqui estão presentes. Saudar a todas e todos das organizações da sociedade civil. Bem, eu preparei algumas palavras com relação a esse assunto. Espero que ele não se esgote, né, nessa nossa audiência e que possa ter continuidade, né? Vou buscar também nessa fala trazer algumas propostas, né, ver se é possível a gente estar buscando encaminhamentos, com relação à situação, né? Bem, a gente já convive, né, com situações de risco há bastante tempo. E já houve muitas mobilizações, muitos debates. Eu lembro até, na década de 90, né, marchas que nós fizemos em Caldas com relação à instalação da Nuclebras. Antes mesmo da Nuclebras, depois veio se tornar INB, vários processos de mineração, identificação de metais pesados que aconteceram ali na região. Já havia alertas com relação a isso, né? Existe um artigo de 79, né, do Zequim Alvim, lá de Caldas, alertando dos perigos, né? E naquela época havia uma grande empolgação, um grande entusiasmo com relação à instalação de uma indústria nuclear do Brasil, a Nuclebras, aqui na nossa região, né? Acho que tinha umas falas do tipo: Caldas exporta urânio para todo o Brasil. Coisa linda, né? Agora a gente pode falar que Caldas exporta granito para todo o Brasil. Não sei o que vai significar daqui a 40 anos essa frase. Hoje ainda gera uma certa alegria. Então, pelo tamanho da tragédia que nós tivemos aí, que foi o crime ambiental da Vale em Brumadinho, ficou demonstrado mais uma vez como é que a existência de riscos pode se concretizar. Porque antes o risco parece só um número, né? Mas quando a gente tem famílias afetadas, quando tem rio morto, quando tem centenas de mortos, esse risco ganha concretude. Esse crime da Vale demonstrou também como é que a pressão econômica, que vem disfarçada por um interesse por agilidade nos processos de licenciamento e fiscalização ambientais, pode ter consequências, e consequências essas irreparáveis. Lembrem-se que pouco antes do crime da Vale em Brumadinho, estava se falando que a legalização, licenciamento ambiental e fiscalização era um problema para o Brasil e que era necessário agilizar. Inclusive falava-se de autolicenciamento. Inclusive é uma das coisas, umas pérolas aqui de Minas Gerais, quando a gente fala de licença ambiental simplificada, LAS, que antes era autorização ambiental de funcionamento, claramente inconstitucional, porque a gente está inscrito em área de Mata Atlântica. Então, aqui
né, a gente há décadas com esse risco de uma tragédia, a gente está falando de uma tragédia que pode ter proporções incalculáveis. Não sei se todo mundo tem noção aqui, mas é uma tragédia que pode fazer com que toda a nossa região tenha que ser despovoada, tal qual Chernobyl, que lá está até hoje, né? Não há o que se fazer lá. Poucas são as plantas que lá nascem e as que nascem estão alteradas, a sua genética está alterada. Isso pela proximidade da INB com rios importantes como Ribeirão das Antas e o Rio Soberbo. E Ribeirão das Antas, ele abastece aqui o Bortolã, viu, gente? Ou seja, nós estamos consumindo o que está passando a jusante da INB. Com o redespertar, né, dos meios de comunicação e da sociedade com relação à situação de calamidade pública que a gente está vivendo da mineração aqui na nossa região e no nosso estado, eu preciso primeiro dar o braço a torcer de que a INB foi bastante proativa em convidar diferentes setores para visitar suas instalações e apresentar algumas informações técnicas a respeito do estado do monitoramento das barragens e do armazenamento, né, de toneladas de lixo tóxico e radioativo. Isso em si já é positivo, né, já demonstra os impactos de Brumadinho. Entretanto, e aí vem a posição nossa da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, nós temos a visão de que a realização de visitas protocolares e a disponibilização de algumas informações técnicas que vêm muitas vezes da própria empresa, ou a realização da obra de modernização do sistema extravasor, que é muito positiva, não vemos como medidas que nos pareçam comprovar efetiva segurança de contenção de tragédias futuras. Ao nosso ver, faz-se necessária, e é a nossa primeira proposta que a gente gostaria de colocar, porque é uma proposta de nível federal, teria que vir através de uma moção, faz-se necessária a realização de auditorias independentes periódicas que sejam especializadas não só em geologia, engenharia de minas e outros tipos de engenharia, mas também em física nuclear, o que, através de alguns estudos nossos, não existe em nosso país. Então, teria que ser auditorias especializadas internacionais. Talvez Japão, que tem bastante experiência com produção de energia atômica, Alemanha, que já tem um histórico nisso, e a França. Mas nós não acreditamos que haja expertise no Brasil para poder mensurar as medidas de contenção de vazamento radioativo. Realmente, com as informações recebidas até aqui, a gente pode dizer que é baixo o risco de rompimento de barragens da INB. Primeiro porque não se trata de barragens a montante, né? Como é o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, e há concreto. Segundo porque já há mais de 20 anos não há atuação nessa área. Então, podemos dizer que o fato de não ter se agravado a situação dá um grau alto de segurança com relação a rompimentos. Por outro lado, e aí é a parte que nos preocupa, e isso é mais uma proposta que a gente queria colocar aqui para vocês. Pouco se sabe sobre possível percolamento de materiais altamente tóxicos, né, metais pesados principalmente, e também os radioativos, para camadas mais profundas da Terra, em especial a lençol freático que porventura esteja existente abaixo da área da empresa. Nós não temos absolutamente nenhuma informação técnica a respeito de contaminação de águas profundas, depois de décadas de existência de metais pesados e radioativos na área. Porque, quer queira ou quer não, apesar de estar controlada a situação, a forma como foi feito o armazenamento é catastrófica. Não dá para usar outra palavra que não seja catastrófica. E, por exemplo, nas barragens não há, tanto quanto saibamos, material de metal ou de concreto com a largura suficiente para poder prevenir percolamento numa região de muita chuva, de muita precipitação que nós temos. Isso, inclusive, é um problema com relação à retirada, viu, gente? Quem está querendo achar que vai se livrar do problema, eu não vejo muito como a gente se livrar do problema. Eu costumo brincar, eu falo que nós, de Caldas, Poços de Caldas, seremos, pelos próximos 1000 anos, guardiões de radioatividade. Não sei se a gente tem condições técnicas ou tecnológicas de retirada do lixo, porque você tem toneladas ali e o movimento que você pode fazer pode gerar algum tipo de infiltração mais massiva em lençóis freáticos, e as consequências seriam muito piores.
O armazenamento do lixo radioativo, como eu falei, é precário. A gente tem ali milhares de bombetas, que eu diria que estão praticamente a céu aberto. O que nos deixa dúvidas sobre a segurança quanto à emissão radioativa no entorno e seus impactos sobre fauna e flora. Explico. A radioatividade que está sendo emitida é baixa, porém ela é crônica. Então a gente está tendo processos de décadas de emissão continuada de radioatividade não natural numa região de Mata Atlântica. Nós não sabemos ainda os impactos que isso tem ou que possa ter ao longo do tempo. Então, seguramente, medidas de melhor proteção desse lixo, pelo menos as bombetas que estão ali, o lixo radioativo, seriam necessárias. E a gente está falando de custos astronômicos, né? Existe até levantamentos que falam da ordem de 1,5 a 7 bilhões de reais. Quando a gente vê outros países, né, como nos Estados Unidos ou na França, eles pensam de antemão, antes de processar metais pesados para geração de torta 2 ou outros combustíveis nucleares, pensam de antemão principalmente no armazenamento. Nós não pensamos. Por exemplo, tem lugares, como nos Estados Unidos, que eles aproveitam minas desativadas de carvão, que ficam às vezes a mais de 1 quilômetro de profundidade, dando uma proteção natural de 1 quilômetro, né, da emissão radioativa, para botar ali as bombetas. Imagina a diferença entre botar 1 quilômetro de profundidade as bombetas e a gente aqui com milhares de bombetas a céu aberto praticamente, com um teto de brasilite. Haja vista o tamanho da tragédia que ocorreria com acidentes nas barragens ou depósitos da INB, qualquer grau mínimo de risco se transforma em forte sinal de alarme. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de risco, o risco não é um valor absoluto. Você tem que ver o tamanho da tragédia. Pelo grau da tragédia que nós podemos ter, por mais baixo que seja o risco que nós tenhamos, o sinal de alerta tem que estar ativado. As vidas, cultura, história, a biodiversidade e as nossas águas estão comprometidas pelos próximos séculos, como consequência de irresponsabilidade e de agilidade em instalar e deixar operar essa empresa 40 anos atrás. Isso serve, e aí eu venho para os pontos que eu acho que são importantes para hoje, de um alerta para nós para os anos que virão. Atos irresponsáveis nas dezenas de processos de licenciamento ambiental para a mineração que estão em curso na nossa região, caso sejamos irresponsáveis aí, assim como a tímida rigidez da fiscalização e autuação quando existem ilegalidades cometidas por atividades de mineração, poderão, e na nossa opinião, seguramente acarretarão em mais regiões vulneráveis no futuro, porque a região onde está a INB é vulnerável. Se a gente for irresponsável agora com o licenciamento ou com os processos de fiscalização, vamos gerar novas regiões que vão ter que ser monitoradas com custos incomensuráveis. Novas regiões que vão ficar marcadas pela insegurança e pela sombra de uma possível tragédia que não vale os lucros exorbitantes hoje concentrados em algumas poucas empresas que, por sua vez, geram uma contribuição pífia para o desenvolvimento econômico e social das cidades afetadas. Lembro a vocês que, felizmente, tivemos aprovação e sanção do projeto de lei 3.676 de 2016, que tratou de barragens, com maior rigor no licenciamento ambiental e com maior rigor no processo de fiscalização. Mas precisamos avançar com legislação ambiental mais rígida no licenciamento e esquecer essa história de autolicenciamento, porque autolicenciamento ele casa com a ideia de fato consumado. O que é autolicenciamento? Você faz a besteira, pede desculpas e depois faz licença de operação corretiva. É assim que tem funcionado. Você fala mentira, não é punido pela mentira e é recompensado com licença de operação de compensação corretiva. Então, nós precisamos ter processos rígidos de licenciamento ambiental, o que não tem acontecido. Precisamos de mais recursos orçamentários para fiscalização e para licenciamento ambiental. Precisamos de liberdade política para os técnicos, para que eles possam fazer as suas avaliações sem a pressão econômica. Todos aqui sabem, quando começa o licenciamento ambiental, no final vai ser licenciado. Demora pra caramba, mas no final vai ser licenciado. Por quê? Pressão, 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 pressão. Precisamos de liberdade para os técnicos, senão eles não conseguem assinar os termos e não conseguem dizer não quando é não.
Isso não significa ser contra a mineração, isso significa ser favorável ao desenvolvimento sustentável e solidário da nossa região. Não sejamos irresponsáveis. Está nas nossas mãos, tanto os vereadores como o Poder Executivo, como da sociedade civil, não repetirmos os erros do passado. A partir de agora, é necessário muito mais rigidez na legislação ambiental, nos processos de licenciamento ambiental e aparelhar os órgãos públicos para que tenham capacidade de fiscalizar com o poder de polícia e de licenciar com o devido rigor as atividades. Estamos falando aqui de desenvolvimento. Vamos desenvolver a nossa vocação, vamos desenvolver a pluralidade de setores econômicos. E se precisar de ferro e metal pesado, vamos começar a minerar aterros sanitários. Gera lixo, gera ciência e tecnologia e gera desenvolvimento econômico para todos nós. Basta de mortes, basta de responsabilidade e que a gente agora olhe para as vidas que estão nas nossas mãos. Não podemos nos dar como inocentes. Nós precisamos saber como cuidar e ter amor à nossa região de Caldas e Poços de Caldas. Obrigado.